Fala galera, bem-vindos ao canal Eu Posso Aprender Matemática. E na aula de hoje nós vamos resolver aqui regra de 3. Então tem aí alguns probleminhas relacionados à regra de 3. Então vamos resolver aqui o primeiro. O primeiro diz assim, ó, uma torneira jorrando 80 litros de água por minuto enche um reservatório em 3 horas. Quanto tempo irá gastar uma torneira que tem vazão igual a 120 litros por minuto para encher um tanque de igual capacidade? Então, o primeiro passo nosso vai ser anotar aqui as grandezas envolvidas no nosso problema. Então, eu tenho litros de água e eu tenho as horas, né? O tempo em horas. Tá? Lembrando aí que quanto mais anotações eu fizer, mais fácil de entender o que está acontecendo e de resolver o problema. Então, na primeira situação, eu tenho 80 litros e gasto 3 horas. Na segunda situação, eu passo a ter 120 litros e vou gastar uma quantidade X de horas. Então, pensando na situação, tá? Se aqui minha torneira está colocando mais água, então vou falar que aqui está aumentando, está em mais água por minuto. Então, significa que eu vou ter um tempo menor para resolver ou para encher esse tanque. Então, aqui eu tenho grandezas inversamente proporcionais. Então, o primeiro passo nosso fez a anotação dos valores envolvidos e analisou a situação se era diretamente ou inversamente. Então, mais água, menos tempo, inversamente. Resolvendo isso, 3 sobre x, vou montar a proporção, e como ela é inversa, eu preciso inverter aqui. Então, 120 sobre 80. Um zero aqui em cima, um zero aqui embaixo, eu posso simplificar. Divisão por 10. Tá? Quanto mais eu simplificar, melhor. E agora a multiplicação em cruz. 12 vezes x. 12x. 3 vezes 8. 24. O 12 que está multiplicando passou dividindo. 24 dividido por 12, portanto, x é igual a 2 horas. Então, nessa situação do exercício, nós vamos demorar 2 horas para encher o tanque. Problema 2 diz o seguinte, uma moto percorre 240 km utilizando 20 litros de gasolina. Quantos litros de gasolina ela precisa para percorrer 360 km? O primeiro passo, então, é anotar aqui as grandezas envolvidas. Então, eu tenho quilômetros e eu tenho litros. Tá? A ordem aqui não tem problema. Se quiser anotar litros primeiros e quilômetros depois, não tem problema. Então, 240 quilômetros, precisei de 20 litros. 360 quilômetros, x litros. Tá, a mesma pergunta. Vou andar uma distância maior. Precisa de mais gasolina ou de menos gasolina? Então, aumentou a distância, vai aumentar a quantidade de litros. Então, grandezas diretamente proporcionais. Montando a proporção, então, 20 está para x, assim como 240 está para 360. Tá? Repare agora que, como é diretamente proporcional, na mesma posição que está aqui em cima, eu trouxe aqui para baixo. Posso cortar o zero e vou multiplicar em cruz. 24 vezes x, 24x. 36 vezes 20, 36 vezes 2, 72. E o zero acompanhando. Então, x, 24 que está multiplicando, vai passar dividindo. 720 dividido por 24. Portanto, x é 30 litros. Então, nessa situação do problema, para percorrer essa distância,
iremos precisar de 30 litros de gasolina. Então, problema 3 diz o seguinte: duas torneiras totalmente abertas enchem um tanque de água em 50 minutos. Se forem utilizadas 5 torneiras, da mesma capacidade das primeiras, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Então, nesse probleminha, as grandezas envolvidas é o número de torneiras e o tempo em minutos. Então, duas torneiras levaram 50 minutos. Se eu tiver 5 torneiras, eu vou demorar uma quantidade X de minutos. Tá? A mesma pergunta. Tá? Se eu tiver mais torneiras, significa que eu vou encher o tanque mais depressa. Tá? Lembra que toda vez que eu estiver fazendo problema de regra de 3, eu estou pensando sempre em igualdade de condições. Tá? Todas as torneiras têm a mesma vazão de água. Então, se eu tenho mais torneiras, eu vou gastar um tempo menor para encher o reservatório de água. Se aumentou as torneiras e diminuiu o tempo, essas grandezas são inversamente proporcionais. Montando a proporção, então, 50 está para x, assim como, inverso agora, 5 está para 2. Não dá para simplificar aqui, vou multiplicar 5 vezes x, 5x, 50 vezes 2, 100. O 5 que está multiplicando passou dividindo, então 100 dividido por 5, 20. 20 minutos. Portanto, as 5 torneiras vão demorar 20 minutos para encher o tanque. E o último probleminha aí de regra de 3 simples diz o seguinte: andando com velocidade de 4 km por hora, José vai do trabalho para casa em 12 minutos. Se ele aumentasse sua velocidade em 50%, em quantos minutos faria o percurso? Então vou anotar aqui as grandezas envolvidas, a velocidade que o José caminha e o tempo em minutos. Então, com velocidade de 4 km por hora, ele demora 12 minutos. Tá? Só cuidado com esse detalhe, né? Aumentou em 50%. 50% é igual a metade. Lembra que o total de porcentagem é 100, então 50% é a metade. Então aumentou 50% do quê? Da velocidade que ele andava. Então, se ele andava a 4 km por hora, agora ele está andando a 6 km por hora e vai demorar X minutos. Analisando aí se é diretamente ou inversamente. Aumentou a velocidade que ele está caminhando. Então, o tempo precisa diminuir. Se eu ando mais depressa, o tempo para fazer a distância é menor. Então, grandezas inversamente proporcionais. Montando a proporção, então, 12 sobre x igual inverso, ao invés de 4 sobre 6, 6 sobre 4. Multiplicação em cruz, 6x igual a 48, 12 vezes 4, 48. O 6 que estava multiplicando foi dividir. 48 dividido por 6, 8 minutos. Portanto, ele vai fazer o caminho aí de casa até o trabalho em 8 minutos. Foram aí, então, 4 exercícios de regra de 3 simples. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!